Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do trabalho final do grupo 2 da disciplina de Gerência de Ativos, ministrada pelo professor Dr. Luiz Henrique Rodrigues, nesse terceiro quadrimestre do ano de 2021. Nosso grupo contém 7 integrantes, sendo eles eu, o Bruno, a Camila, o Gabriel, a Giovana, o Guilherme, o Gustavo e o Henrique. Na primeira parte do trabalho temos a introdução, onde abordaremos alguns conhecimentos e conceitos vistos no curso. Neste trabalho, vamos explorar a aplicação prática de conceitos de manutenção em processos de fabricação ou processos de serviço. Por isso, nada mais justo do que começar explicando os tipos possíveis de manutenção que podem ser feitas. O primeiro tipo é a corretiva, ou reativa. Ela ocorre após o acontecimento de uma falha ou diminuição do desempenho de uma máquina de forma não esperada. A principal vantagem é que ela pode ter custos mais baixos em um eventual reparo do que os custos gerados pela manutenção preventiva. A principal desvantagem é que ela possui altos custos de mão de obra e de peças, e pode gerar um grande tempo de falta de operação das máquinas e instalações. O segundo tipo de manutenção é a manutenção preventiva. Ela é feita antes da ocorrência da falha e tem como objetivo reduzir as chances de acontecer uma falha ou a redução de desempenho das máquinas e instalações, sendo a manutenção realizada de forma periódica conforme projetado. Ela tem como principal vantagem a redução de paradas inesperadas das máquinas, fazendo com que tenham um melhor desempenho de forma contínua, parando apenas nos períodos programados para a manutenção preventiva. A principal desvantagem é a necessidade de uma boa programação, bem detalhada, e a necessidade de uma equipe de técnicos bem preparados. O terceiro tipo de manutenção é a preditiva, e ela ocorre conforme a alteração dos parâmetros que são utilizados para medir a condição e desempenho das máquinas. Ela utiliza dados coletados das máquinas para fazer projeções dos estados das mesmas e das instalações no futuro, portanto, indicando quando as manutenções devem ser realizadas. Por fim, temos o quarto tipo de manutenção, que é a manutenção detectiva. Ela ocorre em sistemas de produção, comando e controle e tem como objetivo detectar falhas que não são facilmente detectadas pelos operadores de manutenção. O próximo conceito a ser abordado é o conceito de TPM, que significa Total Product Maintenance, do inglês, que tem no português o significado de manutenção produtiva total. Foi um conceito que nasceu no Japão e ele foi modelado para atingir um nível zero de falhas. Ele deve ser realizado por todos os funcionários e é visto como a sucessora da manutenção corretiva. Vale frisar a importância do envolvimento dos funcionários com a TPM. É preciso que todos eles reconheçam a manutenção como um fator determinante para a confiabilidade e o nível de manutenção necessário e eficiência econômica dos projetos de produção. Agora que conhecemos melhor a TPM, podemos explicar os seus objetivos. A TPM foca em basicamente três pilares. O primeiro é a melhoria das pessoas. O segundo é a melhoria dos equipamentos. E o terceiro é a melhoria da qualidade total, tanto dos equipamentos, dos produtos e das pessoas, impactando diretamente na melhoria da qualidade e da produtividade dos projetos que estão envolvidos na fábrica. Mesmo com a adoção da TPM, ainda estamos sujeitos a falhas que podem implicar em perdas, e dentre as principais perdas podemos dividi-las em 6 subgrupos. O primeiro subgrupo ser aquele tipo de perda ocorrida devido a quebras e falhas nos equipamentos. Tais falhas acontecem quando as máquinas param de funcionar e ficam improdutíveis até que sejam reparadas. Estas falhas são mais recorrentes nos sistemas produtivos e ocorrem devido a falhas do equipamento e desgaste gradual do mesmo, gerando perda da qualidade dos produtos produzidos. O segundo tipo de perda ocorre durante o setup das máquinas, onde há uma paralisação das máquinas para que as mesmas sejam preparadas para produzir um tipo de produto diferente do que estava sendo produzido. Esse novo produto possui características distintas e exige ajustes e regulagens específicas para serem produzidos. O terceiro tipo de perda são as perdas decorrentes de pequenas paradas ou operações em vazio, e ocorrem quando um equipamento necessita ser paralisado por alguns instantes devido às alterações do fluxo do processo. O quarto tipo abrange as perdas associadas à queda de velocidade de produção, onde os equipamentos trabalham em uma velocidade inferior à velocidade ideal estabelecida pelos engenheiros devido a possíveis desgastes, superaquecimento ou excesso de vibrações. O quinto tipo de perda são as perdas ocasionadas por defeitos de qualidade e retrabalho, as quais ocorrem na linha de produção e originam produtos fora das especificações do projeto e por isso necessitam ser retrabalhadas ou descartadas, elevando o custo operacional. O sexto e último tipo de perda ocorre por queda de rendimento e ocorrem quando há necessidade de interrupção e reinício do processo. Suas principais causas são a produção em capacidade inferior à capacidade do equipamento devido à falta de matéria-prima, fadiga de operadores e instabilidades do processo.
Para mitigar esses 6 tipos de perda foram feitos 8 pilares da TPM, e podem ser divididos em etapas. A primeira etapa, o pilar, é a manutenção autônoma e corresponde ao envolvimento e comprometimento dos próprios operadores em realizar a manutenção dos equipamentos aos quais estão trabalhando. O principal objetivo desse modelo é a conscientização do colaborador para obter o autogerenciamento, controle e autonomia dos mesmos. O segundo é a manutenção planejada, e é o pilar onde é realizado todo o planejamento de manutenção em relação a todo o processo produtivo, visando a diminuição de falhas, aumento da eficiência dos equipamentos e também a produção de peças não conformes. Essa manutenção é realizada de uma forma mais gerencial e de uma visão macro do processo. A terceira é a melhoria específica, e é o pilar que abrange o gerenciamento das informações, visando o desenvolvimento da melhoria contínua de manutenção dos equipamentos. Podem ser utilizados métodos estatísticos e também métodos como o 5W2H. O quarto pilar é a educação e o treinamento, e ele gerencia o conhecimento e a capacidade técnica de todos os colaboradores envolvidos no processo, como operadores técnicos, engenheiros e os gestores envolvidos nos processos, com o intuito de transmitir e desenvolver todas as capacidades técnicas de todos os que estão envolvidos no processo através de treinamentos e capacitações. Além disso, visa-se diminuir as perdas ocorridas por falhas humanas. O quinto é o controle inicial, e ele estabelece um sistema de gerenciamento no início de cada projeto. Nessa fase, são feitas manutenções dos equipamentos que podem gerar falhas durante o desenvolvimento de todo o projeto. São feitos levantamentos de dados para que haja um histórico de funcionamento. O sexto pilar é o da manutenção de qualidade, e ele visa a implementação de um programa de zero defeitos através de ferramentas como Poka-Yoke ou o Jidoka, dispositivos que alertam sobre possíveis problemas. O sétimo pilar é a TPM administrativa, e a implementação de toda a metodologia TPM em todos os setores da empresa, visando diminuir problemas gerados por falhas de comunicação, perdas por paragens, falta de documentação ou matéria-prima, etc. O oitavo pilar é a segurança, saúde e meio ambiente. É o pilar o qual visa a mitigação de acidentes ambientais e acidentes de trabalho. Tem como objetivo atingir as condições ideais de trabalhos, mantendo a limpeza e a segurança do local do trabalho para que não haja acidentes. A implementação da TPM pode ser dividida em 4 principais fases, né? A fase de preparação, a de introdução, a de implementação ou implantação e a de consolidação. Dentre essas fases, temos 12 diferentes subfases, como podem ser vistas no slide. As principais metas da TPM são melhorar a eficácia dos equipamentos, realizar uma manutenção autônoma, planejar a manutenção, ter o treinamento da equipe e ter uma melhor gestão dos equipamentos no início. Vamos acompanhar agora 2 estudos de caso que envolvem a aplicação da TPM e seus resultados. O primeiro estudo de caso vai tratar da aplicação da TPM no setor de uma indústria têxtil. Essa é uma empresa multinacional produtora de tecidos e responsável por 40% da produção nacional. Ela também teve seu estudo dividido em 5 partes, que nós vamos ver, e ela atua praticamente nas linhas de produção da manufatura. As etapas do estudo foram divididas da seguinte forma: abordando a caracterização da empresa, a descrição dos processos produtivos da mesma, a escolha da máquina piloto para o projeto, a implementação dos métodos da TPM e a avaliação de seus resultados obtidos. O estudo de caso pode ser encontrado na íntegra nas referências do trabalho, logo no final. E, para fins didáticos, vamos avaliar apenas os resultados obtidos graças à implementação da TPM. No primeiro momento, nós podemos ver a redução no tempo de paradas não planejadas da máquina piloto e o aumento do tempo disponível da máquina em números até expressivos. Outros resultados ligados à TPM são o aumento do tempo de produção da máquina, o maior engajamento dos operários na manutenção autônoma e a melhora no lucro cessante em aproximadamente R$ 1.416.520 após a diminuição das paradas forçadas. Por fim, temos a melhora da eficiência global da máquina piloto, comparando o número de paradas que ela teve no ano anterior à implementação da TPM e após a implementação da TPM, e também o seu OEE, em relação ao antes e depois da implementação da TPM. O OEE significa Overall Equipment Effectiveness e pode ser traduzido em inglês como eficácia geral do equipamento, uma forma de medir o quão eficaz o processo ou a máquina é. Partindo agora para o segundo estudo de caso, nós temos uma Lean Manufacturing com ênfase na TPM em uma indústria fabril. É basicamente uma empresa fabricante de peças para o ramo de motocicletas. Ela utiliza o indicador SQCDM, Segurança, Qualidade, Custo, Delivery, Entrega, Management e Gerenciamento de Pessoas, para melhorar
continuamente seguindo o modelo Kaizen. Ela também vai tratar da linha de produção na montagem, pintura, usinagem e fundição. Seus principais problemas enfrentados são o custo setorial, a questão do delivery, a ociosidade das suas máquinas. Vamos tratar a fundo cada um desses problemas a seguir. No quesito do custo setorial, foram considerados os custos operacionais e o custo dos equipamentos em conjunto. Por isso, nós tivemos um valor muito mais elevado do que o previsto, como é visto no gráfico. Já no caso do delivery, temos que as causas do não atendimento do delivery foram majoritariamente pela parada de máquinas para manutenção, o que mostra que o TPM beneficiaria muito essa empresa. Foram propostas 3 etapas para a aplicação da TPM na empresa. A fase preparatória, mostrando que cada etapa desta fase, desde a decisão de adoção pela diretoria até a campanha de divulgação e elaboração de um plano diretor. A fase inicial, onde foi eliminado os 6 principais motivos de perdas, como a gente viu anteriormente, e a fase de implementação, composta pela aplicação dos 8 pilares principais da TPMs que vimos também. Todos os resultados obtidos pelo estudo de caso podem ser acessados na íntegra pelas referências que virão a seguir. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.